consegue memorizar fácil, tá bom? Vamos Esse para frente. número tem alguma... Tem, Edson, tem, esse João. número tem uma relação? Tem uma relação, mas não vai dar para explicar agora, tá? Talvez numa outra live, em outro momento, nem amanhã eu vou explicar isso, porque eu vou ter que entrar em história da música, etc e tal, mas tem, tá certo? Então, no caso, isso aí talvez você não vá querer a fundo na prova, né? Não, Porque senão claro aí que a gente teria não. que realmente... Não, claro que não. Depois eu vou mandar o simulado para vocês, vocês vão ver que, Na prova assim, não tem método. na prova vai ser mais tranquilo. Eu vou mandar o simulado, vocês vão ver que é bem mais tranquilo, tá certo? Aqui é importante que vocês entendam. Então, vamos lá. Agora vamos tentar entender a tonalidade menor, né? Tentar entender a tonalidade menor. Então vamos lá. Quando a gente pensa na escala da tonalidade menor e a gente junta, né, todas as notas da escala menor, aqui eu estou no Mi menor, certo? E eu juntei a forma natural, a forma melódica e a forma harmônica, certo? Eu vou ver que a escala menor ela tem todas essas possibilidades de notas aí, ó. O primeiro grau, o segundo grau, o terceiro, o quarto, o quinto, normal. Só que o sexto grau ele tem duas opções, porque vem lá da escala melódica, né? Natural ou melódica. E o sétimo grau também tem duas opções, porque vem lá da natural ou da harmônica, tá? Então, assim, por conta disso, nós temos mais notas possíveis para os acordes, tá? Então, eu teria as notas básicas aqui até a quinta, beleza, mas a partir da sexta eu tenho dois tipos de sexta, dois tipos de sétima, tá? E isso faz com que o campo harmônico da minha tonalidade menor, ele tenha mais acordes, né? Que são todos esses acordes aqui. Por quê? Porque, com exceção do primeiro grau, ó, que ele está sozinho aqui, ó, aqui já está em Dó menor, certo? Aqui já está em Dó menor. Aqui está em Mi menor, mas aqui já está em Dó menor. Então, ó, com exceção do primeiro grau, que ele tem o Dó Mi Sol aqui, ó, o segundo grau, ele já utiliza a sexta, a nota que é o sexto grau da escala, entendeu? Tem o segundo, o quarto e o sexto grau da escala. Então, como ele utiliza o sexto grau da escala, e o sexto tem duas opções, então as duas opções vão formar dois acordes diferentes. O terceiro grau utiliza a sétima, o sétimo grau da escala, né? Então, o terceiro acordes, né? O terceiro acorde, né? Utiliza a sétima. E como eu tenho sétimas, duas sétimas, então as duas vão formar dois acordes, tá? Só que quando eu vou para o quarto grau, eu vou utilizar novamente o sexto grau, tá aqui o Lá, ó, Lá e Lá. E ele tá aqui de novo, ó, Lá e Lá. Por isso forma dois acordes de novo. Quando eu vou para o quinto, a mesma coisa, vou utilizar novamente o sétimo, a sétima nota da escala, que é o Si aqui, ó. E aí, vou ter que colocar aqui dois acordes também. O sexto grau tem dois acordes e o sétimo grau tem dois acordes também. Por isso que o campo harmônico teórico, certo? Preste atenção. O campo harmônico teórico teriam todos esses acordes aí, tá? Ó, do 2 ao 7, eu tenho dois acordes para cada, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o primeiro grau. Então, tenho 13 acordes dentro do meu campo harmônico teórico, certo? Teórico. Agora, veja bem. Uma coisa é o que eu posso formar enquanto acordes dentro das minhas possibilidades de notas da escala menor, né? Então, eu tenho essas possibilidades de notas da escala menor aqui em cima e eu tenho todas essas possibilidades de acordes aqui do campo harmônico. Beleza, isso aqui no campo teórico. Mas na prática, certo? Na prática, nós não utilizamos alguns acordes, principalmente alguns acordes vindo da escala melódica, da forma melódica da escala menor, certo? Então, muitos acordes da forma melódica da escala menor, eles são ignorados, eles não são utilizados, tá? É o caso aqui do segundo grau menor, é o caso do quarto grau maior, certo?
é o caso do sétimo grau diminuto, ou sexto grau diminuto, tá bom? Então, esses acordes, eles não são utilizados. Pessoal, então, quais são os acordes utilizados? Basicamente, são esses acordes que você tem aí, ó. Primeiro grau menor, o segundo grau diminuto, o terceiro grau maior, quarto grau menor, o quinto grau maior, não menor, o sexto grau maior e o sétimo grau diminuto. Esses acordes aqui é o que eu vou considerar como campo harmônico básico, campo harmônico prático, usual, das tonalidades menores, tá? Embora possa aparecer todos esses outros aí, certo? Mas são esses acordes aí que eu vou considerar. Primeiro menor, segundo diminuto, terceiro maior, quarto menor, quinto maior, sexto maior, sétimo diminuto, certo? Então, esses são os acordes. Então, aqui só para a gente comparar, né? Campo harmônico maior, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Só o sétimo é diminuto. O segundo e o terceiro são menores, assim como o sexto. O primeiro, o quarto e o quinto são maiores. Do campo harmônico menor, o primeiro é menor, o quarto é menor. Agora, o segundo é um acorde diminuto, por isso que naquele exercício lá, lembra que eu coloquei nesse instante, um acorde diminuto pode estar na posição de sétimo grau ou pode estar na posição de segundo grau. Ele vai estar na posição de segundo grau apenas na tonalidade menor, nunca na tonalidade maior, certo? Ele vem da tonalidade menor, segundo grau diminuto. E os outros são maiores, ó, terceiro maior, quinto maior, sexto maior, tá? Então tá aqui o resumo, né, ó, o resumo. E aí, claro, você me pergunta, professor, mas o senhor disse que o aumentado não está na tonalidade maior, estaria na menor. E realmente, ó, você vê que ele aparece aqui, ó. Ele não é um acorde usual, mas quando ele é usado, que é exceção, né, mas ele pode aparecer, ele vem desse terceiro maior aqui, ou terceiro aumentado aqui, certo? Ó, vem desse terceiro aumentado aqui, ó. Certo? Então, basicamente. Você usa três escalas, né? As três escalas do menor. Quando você for essa escala. Exatamente. Juntar Das três formas. Natural, melódica, né? Isso, das três formas. Escala natural, melódica e harmônica, tá? Só que, aí eu coloco essa observação aqui, ó. Para além dos acordes acima, um dos acordes comuns em música em tonalidade menor é o acorde sétimo grau maior, tá? Montado sobre a subtônica da escala natural, que é esse acorde aqui, ó. Sétimo grau maior, tá? No caso, em dó menor seria o si bemol maior, certo? Ele não aparece aqui como acorde comum, certo? Mas nesse gráfico, né? Mas ele também é um acorde bem utilizado, certo? Bem utilizado. E depois, o próximo acorde tão utilizado quanto, mas um pouco mais distante, seria justamente o terceiro aumentado, certo? Deixa eu ver o que é que tem depois. Beleza. Aqui é o quadro das tétrades, né? Também mostrando da tonalidade maior e da tonalidade menor, quem são as tétrades de cada um deles. E aí eu abro para a gente conversar sobre e apresentar as dúvidas. Vamos lá. Dúvidas? Uma dúvida rápida. Diz. A anterior. Pode falar. No slide anterior, a quinta da tonalidade menor, ela já é considerada dominante, né? Quinta maior. Mas o restante dos acordes, digamos que vem basicamente do maior natural, né? Só mudando, começando a partir da sexta. No caso, já, essa campo harmônico menor já é considerando a menor harmônica ou pegou só esse acorde da menor harmônica, né? Não sei se ficou claro a minha pergunta. Não, ficou claro. Na verdade, são dois acordes que pega da menor harmônica, tá certo? Que é o quinto grau e o sétimo grau. Quinto e sétimo. O sétimo diminuto, ele vem da menor harmônica. Então, quando se fala em campo menor harmônico, já se considera que vem esses dois, o padrão, e os demais permanecem só pegando, digamos assim, da tonalidade maior, né? Só que a partir da sexta, né? Não da tonalidade maior, né? Da menor natural, né? Que você está falando? Isso, menor natural. Porque eu sempre imaginei, eu sempre trabalho na minha mente, sempre considerando um campo harmônico maior, e quando era menor, começando a partir do Lá menor, no caso de Dó, né? A partir da do sexta, sexto grau. Certo, grau, mas né? Assim, beleza, tudo bem. Mas assim, Evandro, vamos lá.
tenta reconstruir esse pensamento, tá bom? Para você considerar a escala menor como uma escala normal, uma escala menor, tá? Ou seja, uma coisa é a maior, outra coisa é a menor. Porque se toda vez que você for pensar na menor, você tiver que pensar na maior, aí é mais trabalho, entendeu? Aí você está sempre dobrando o seu trabalho. É mais fácil você entender Ré menor é Ré menor e Fá maior é Fá maior. Claro, mas aí eu não sabia e tal, e tem esse método para a gente pensar primeiro na maior e depois aprender a menor. Mas uma vez descoberto a menor, tenta pensar nela, entendeu? Desvincula ela da maior. É a questão da formação, né? Tom, semitom, tom, semitom, porque eu sempre decorei sempre a estrutura da maior. Mas eu vou trabalhar essa questão de Pronto, trabalhe isso, também. porque isso vai ser importante, tá? Principalmente mais na frente, quando a gente começar a trabalhar com várias tonalidades ao mesmo tempo, aí isso pode confundir pra caramba a tua cabeça, viu? Beleza, professor. E por enquanto, só para a gente entender bem, gente, nosso estudo, por enquanto, é um estudo que a gente chama de estudo diatônico, ou seja, é um estudo a partir das notas de cada escala, de cada tonalidade. Então, o que a gente está fazendo é só explorando as notas da escala, né? A gente pega as notas da escala e a gente tenta formar acordes, tríades e tétrades e ver o que acontece, né? Aí a gente vê que uns são diminutos, outros são aumentados, outros são com sétima maior, outros são com sétimos menores, etc. Então a gente acaba vendo todas essas possibilidades, mas todas as notas fazem parte daquela mesma tonalidade, então tudo ali naquela escala. Mais na frente, a gente vai ver um negócio chamado cromatismo, que é quando eu saio da tonalidade, da minha escala normal, e começo a utilizar, entre aspas, livremente, um sustenido, um bemol, etc. Entendeu? Aí isso mais na frente a gente explica, tá? Mas eu já quero deixar isso assim, porque quando eu falo para Evandro, ó, eu estou entendendo o teu pensamento, mas tenta agora desvincular isso, é porque eu tô com o pensamento lá na frente, certo? Para não confundir a tua cabeça quando a gente chegar lá na frente, tá? Então é mais uma dica para você, para poder ir, quando chegar lá, facilitar ao invés de dificultar, tá bom? Que é a mesma coisa quando eu falei para vocês, para pensar nas tríades, né? Ali associada à escala de Dó maior, tá? Então isso é apenas uma forma, uma metodologia para a gente aprender mais rápido. Mas depois que você aprendeu, você precisa desvencilhar. Você não pode estar pensando nas tríades só como os acordes da tonalidade Dó maior, porque isso vai te atrapalhar mais na frente, tá certo? Então pensa assim, é só uma metodologia. Eu vou utilizar isso aqui para aprender e depois que eu aprendo eu deixo de lado, tá certo? Olha só, o Leonardo lá do YouTube pergunta: achei um acorde de Si menor na segunda inversão, né? O acorde de Si menor é Si, Ré, Fá sustenido, tá, gente? Só para lembrar para todo mundo. E aí ele disse na segunda inversão, onde o Fá sustenido no baixo, né? O Si estava no tenor, o Ré no contralto e o Fá sustenido no soprano, beleza. Em seguida, um acorde de Sol com sétimo no estado fundamental, certo? O Fá sustenido do baixo subiu para o Sol, beleza? E o Fá sustenido do soprano resolvendo sobre a nota Fá, porque era a sétima do acorde. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então, ele dobrou a quinta do acorde, né? A quinta foi para o baixo e foi para o soprano, justamente para quando ele resolver o Fá sustenido para Sol, ele pegar o outro Fá sustenido e virar Fá, e aí transformar no acorde de Sol com sétima, tá? Beleza, mas isso aí mais na frente a gente vai estudar também, que são as configurações de corais, tá bom? Dos corais, que são as vozes, ok? Beleza? Mais dúvidas sobre esse assunto, gente? Sétimas, acordes maiores e menores, tríade da tonalidade maior, tríade da tonalidade menor. Eu sei que quem tem muita dúvida disso é o João, né? João tá por aí para apresentar uma dúvida aí. Vai, João. João, por certo, pegou no sono. Professor, só para me relembrar aqui. Foi dormir. Essa sétima que tem aí a bolinha cortada no meio é o que mesmo?
É o Diminuto. chamado meio diminuto, tá? É o chamado meio diminuto. O que é o acorde meio diminuto? O acorde meio diminuto ele é uma tríade diminuta, certo? Sendo a sétima menor. Ou seja, entre a quinta e a sétima eu tenho um intervalo de um tom e meio. Aliás, desculpa. A sétima é menor porque da fundamental à sétima eu tenho uma sétima menor, tá? Ok. Beleza? João voltou aí. Não Vai, tô João. entendendo o que tá acontecendo. A questão não é tipo, muita dúvida, é porque eu tô aprendendo agora mesmo. Então eu tenho que perguntar. Se não perguntar, quem vai se estourar sou eu na prova. Porque quem vem de banda de música, e eu sou de outra área, não sou de música. Aí a galera que já toca, são arranjador, aí esse sim. Talvez Qual é a tua área, João? não queria nem estar aqui na licenciatura, Qual é a tua área? mas sim, eu sou de letras. Ah, Né? entendi. Eu tomei outro rumo. Ah, mas aí não se Beleza. trata de área, não. Se for assim, eu sou da matemática e nem por isso, né, pai? Nem por Você isso. fez Né? conservatório, João. Você era para estar no Mas bacharel. vamos lá. E aí, dúvida, João? Ei, Enzo, a dúvida é essa questão do primeiro e segunda inversão, bicho. Não entrou na minha cabeça, não. Depois Primeira que inversão e segunda tampar, inversão, cara, se não entra de. Vamos lá. Se não entra de forma fácil, certo? Então você vai ter que, vamos dizer assim, memorizar. Tá? Eu sei que atualmente não é interessante que a gente fique memorizando, né? Sei lá, decorando, como a gente falava antigamente, né? Mas pensa bem, se o acorde está organizado e você lê de baixo para cima e essa organização ela é igual à tríade, a gente chama de estado fundamental, tá? Fundamental terça e quinta, beleza? Agora, se a nota mais grave ela não é a fundamental, é a terça, estou na primeira inversão. Se é a quinta, estou na segunda inversão. Anota isso e memoriza, cara. É isso, entendeu? Não tenho o que fazer. Agora, como é que eu vou identificar se é terça ou quinta? Eu tenho que reorganizar a tríade. Então, eu pego as notas lá, reorganizo como tríade, e aí eu vou saber qual é a nota que é a terça, qual é a nota que é a quinta, e depois eu olho para baixo, para saber quem que está no baixo. Por exemplo, aquele acorde que eu coloquei assim, ó, G barra D, Sol barra Ré, certo? Então, a primeira coisa que eu vou pensar, qual é a tríade de Sol? Vamos lá, Sol, Si, Ré. Tá? O Ré tá no baixo. O Ré é o que da tríade? Ah, é a quinta. Então, se o Ré tá no baixo, na tríade de Sol com baixo em Ré, então esse acorde tá em segunda inversão. Entendeu? Aí a lógica? De pensamento? Professor, Foi rápido? foi rápido. Cássio quer falar? Quer perguntar? o senhor poderia voltar o slide aí, que eu tenho uma dúvida no slide anterior. Tá. Vamos lá. É aqui? No outro. Aí, pronto. Vai dizer. Essa grau da escala menor, né? Aí tem aí vários, né, que repetem. O segundo grau tem dois tipos, né? O terceiro tem dois, o quarto tem dois, o quinto tem dois, o sexto tem dois, o sétimo tem dois. Mas o senhor disse que esses circulados é o que vão ser mais aparecidos, né? Esse pode cair também nas tonalidades desses outros? Então, vamos lá. Os que estão circulados é o que a gente vai considerar o campo harmônico da tonalidade menor, certo? Primeiro menor, segundo diminuto, terceiro maior, quarto menor, quinto maior, sexto maior e sétimo diminuto. Isso é o que a gente vai considerar o campo harmônico da tonalidade menor. Entretanto, quando a gente vai analisar músicas menores, na tonalidade menor, é possível que a gente encontre alguns outros acordes, tá? E aí eu vou dizer quais são os acordes mais comuns, depois desses que tem aí, certo? Eu vou dizer o que pode aparecer na ordem de possível aparição, tá? Então, esses são os mais comuns. Depois desse, o que pode aparecer? O sétimo grau maior, tá? Depois, um pouco distante lá, o terceiro grau aumentado, certo? Ele aparece raramente e rarissimamente, mas pode ser que aconteça, o quinto grau menor, certo?
Somente esses 3. Os demais, é assim, praticamente não aparecem. Ah, entendi. É só essa minha dúvida, professor. Pronto, então assim, na verdade, começa memorizando essa estrutura do campo harmônico menor, certo? Então, isso que está circulado. Começa por aí, ok? Aí, pode, se você quiser, né, assim, quando você anotar essa estrutura, você pode acrescentar ali pequenininho do lado o sétimo maior, que é esse que tem o VII, né? Sétimo maior, e o terceiro aumentado, certo? Mas assim, sabendo que o sétimo maior provavelmente é o que vai aparecer mais do que o terceiro aumentado. Tudo bem? É. Beleza. E raramente o quinto, né? Muito raramente, muito raramente. Mas é bom que a pessoa também anotar, porque vai que... Exatamente, né? Para não ter surpresa. Agora, realmente, o segundo menor, assim, eu particularmente, todas as músicas menores que eu analisei, nunca vi, certo? Quarto maior também nunca vi, ok? E o sexto diminuto também nunca vi, certo? Se aparece esses 3 acordes, é assim, sei lá, 1 ou 2% de música aí que, né, que estão por aí, certo? Então, realmente é muito difícil de aparecer esses acordes aí, ok? Mais alguém? A gente pode passar para frente? Para gente terminar. Vou passar então, hein? Então a gente já passou por isso aqui, passou por isso aqui, e vamos lá. Funções dos acordes, né? Isso aqui eu vou passar, eu vou fazer assim de uma maneira en passant, porque a gente vai depois, aos poucos, se aprofundar e entender melhor, tá?